Minas esteja minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sanbalat e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus com os muros de Jerusalém. Verdade, Deus. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como muros de Jerusalém. Ainda que Minas esteja minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sanbalat e Tobias pra zombar de mim, dizendo é o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Sejam os muros da minha família, totalmente restaurados, edificados por Deus com os muros de Jerusalém. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus com os muros de Jerusalém. Vai, Neemias, né, Fernanda? Ai, amém! Bom dia, Bom dia! Que bom ter você aqui com a gente. Que bom ter você aqui comigo. Operários do céu, anjos sendo liberados para que haja reconstrução desse negócio que você tem colocado nas mãos do Pai, desse negócio que você tem jejuado, orado,
Operários foram liberados já da parte do Senhor. Eu acordei, como você sabe, na madrugada, e o Senhor me dava a visão de operários do céu, entrando em ação a nível planetário. Porque você acha, riqueza, que o céu, ele está parado diante de tudo que está acontecendo? Não. O céu, ele está trabalhando. E na visão, Deus me dava o trabalhar desses operários a todo vapor. O céu está trabalhando a todo vapor. Porque o desconforto, ele está grande. Deus me trazia na alma o desconforto do planeta, o desconforto da nossa cidade, o desconforto que a humanidade está passando. Esses dias foram dias difíceis para a minha alma. Eu pude sentir o desconforto que as pessoas, que a humanidade, vem atravessando. E na visão, na minha oração, como resposta do meu jejum, Deus me dava a visão de operários, de muitos trabalhadores, muitos anjos sendo vindo ajudar a humanidade. Então, não tenha medo. Eu sei que o desconforto, ele é grande no teu coração. Tem horas que a angústia parece que vai tomar conta, mas acalma o teu coração, porque o céu não está parado, o céu está trabalhando, o céu tem visto, Deus tem visto as suas orações, o céu tem contemplado esse seu clamor, esse seu falar. Então hoje eu quero que você me ajude compartilhando essa nossa live, esse nosso momento tão santo com as pessoas que você sabe que está precisando ouvir a voz do Pai, ouvir a mensagem que vem da parte do céu para nossa alma. Hoje nós estamos na 16ª semana da nossa live para o nosso equilíbrio emocional. Então nós já vamos para a 16ª semana. Como que avançou tão rápido? Como que passou tão rápido? E nós fechamos agora com a primavera. Nós vamos fechar esse nosso trabalho com a entrada da primavera, porque muito revelou o Espírito Santo, muito dizia o Senhor ao meu coração desse novo tempo que está chegando, o tempo da primavera. E com a primavera, a restauração, a edificação desses muros da nossa vida. Então, compartilhe, convide agora as pessoas que você ama para que essas pessoas estejam com a gente nessa 16ª semana. E hoje, o tratar de Deus, ele vem falar desse conforto. Porque você acha que essa luta, ela não vai ter fim? Vai! Ela só está representando esse desconforto. Você acha que essa prova, ela vai ser eterna? Que essa prova nunca vai ter fim? Vai! Só que ela está revelando para a humanidade, ela está revelando para cada um de nós o desconforto. Você acha que esse gigante, ele vai te afrontar eternamente? Que esse problema que se coloca como um gigante, como um fantasma, como um monstro, vai te afrontar eternamente? Não, é um período só para mostrar para mim e para você o desconforto, só para apresentar para mim e para você o desconforto da humanidade. Você acha que esse rio que você está atravessando vai te afogar? Não vai te afogar. Essa situação não vai te afogar. Esse mar, você acha que esse mar nunca vai se abrir? Esse mar, ele vai se abrir sim. Essa fase, esse período
é para que eu e você, a gente possa sentir o desconforto planetário, o desconforto da humanidade e para que a gente possa jejuar mais, orar mais, se comprometer mais. Essa dor que você sente na sua alma é a dor, é a angústia da humanidade, riqueza. Não é para o seu fim, destruição, não. É para que a gente possa orar mais, jejuar mais, para que a gente possa entrar em intimidade, em sintonia com o Pai. E por isso que Deus me acordou bem de madrugada, para que eu pudesse estar aqui com você agora, nesse dia, nesse momento que você está aí comigo assistindo essa live. É Deus falando comigo, falando com você. O que, Alda? Para a gente enxergar as coisas de modo diferente, porque aonde tem o desconforto, ele vai colocar o quê? O conforto. Aonde tem o desconforto, o Espírito Santo vai entrar com o conforto. Só que a humanidade, as pessoas, a nossa casa, a nossa equipe, nós precisamos despertar. E o caos, essa desordem, essa dor, essa angústia, é para que haja o despertar. É para que haja o acordar, que a gente possa olhar de modo diferente todas as coisas. Sabe por quê? Muito me trazia Deus que uma força, uma intenção boa, ela precisa se juntar a uma outra intenção. A nossa transmissão, ela foi pausada e já retornei. Se cair a transmissão, você sai e volta novamente para nossa live, tá? Tá caindo o sinal, mas você volta para nossa live. Então, riqueza, muito me trazia o Espírito Santo ao meu coração, que quando você tem uma intenção boa e você junta isso a uma outra intenção boa, isso é o suficiente para que haja o quê? A amplificação, para que haja a reconstrução. E esses dias, eu sei que muito você tem se perguntado para Deus, por que que não vai? Por que que não flui? Por que que não acontece? Então, a resposta é a seguinte: as duas partes precisam ter a mesma intenção. A intenção de uma parte com a intenção positiva da outra parte vai gerar o quê? Uma grande amplificação daquela energia. E aí, como resultado dessa amplificação, o reconstruir. Então, eu quero que você pense uma coisinha agora, que eu vou te perguntar. O que vem a seguir? Qual que é a cena? Qual que é o capítulo seguinte dessa história da sua vida? Qual que é o próximo capítulo da sua vida? O que vem a seguir? E em quais áreas da sua vida que você tem grande expectativa? Quais as áreas da sua vida que você está precisando de um grande conforto? O que precisaria vir a seguir na sua área profissional? Qual que é o grande conforto que precisa existir na sua família, da sua equipe, da tua empresa? Qual que é a cena? Qual que é o capítulo? O que vem a seguir quando você pensa nessas áreas da sua vida? Hoje nós vamos na companhia de Neemias. Neemias significa conforto, ou aquele que é confortado por Deus.
Então Neemias, ele levantou, ele edificou, ele levantou, ele reconstruiu os muros. E é isso que o Espírito Santo vai ajudar eu e você a fazermos na nossa vida. Muros significam proteção. Muros significam segurança. Uma cidade sem muro significa uma cidade desprotegida. Antigamente os muros simbolizavam isso. Uma cidade sem os muros significava que ela estava muito frágil à invasão do inimigo. E você, riqueza, você é propriedade de Deus. A sua vida, os seus sonhos têm dono. E hoje o Espírito Santo, ele me mostrava em visão como delimitando espaço. O Espírito Santo, ele delimita espaços hoje. Ele coloca muros espirituais, muros de proteção. Porque tem coisa muito antiga, tem herança muito antiga aí dentro da tua mente, do teu coração. E é herança da sua família, que não pode se perder. Tem muitas crenças maravilhosas, tem muitos valores que você herdou da sua família, que não pode se perder. Então o Espírito Santo me dava a visão de limites do espaço, Deus colocando muros espirituais de proteção, para que você não fosse vítima do inimigo, para que o inimigo não viesse tirar da minha alma, da sua alma, esse amor que você tem, porque é muito amor que você tem. E esse amor, esse carinho, esse dom que você tem, esse talento, vem de você, vem de Deus, mas também vem dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Porque a sua família era muito guerreira como você. A sua família é muito batalhadora. A sua família é uma família de Deus. E é isso que o inimigo, ele quer tocar. Então esses vinha na visão que Deus levantou. Aqui está travando. Mas se cair a conexão, você entra novamente. Então Neemias, no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim: Então eu, Neemias, lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos nesta situação de humilhação. Na época de Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos e a cidade não tinha mais nada a não ser o quê? Um monte de pedras sobre pedras. E é uma situação terrível, é uma situação de opressão. Por quê? Tudo aquilo que foi construído foi destruído. E quantas vezes nós passamos por essas situações na nossa vida? Então você edificou, você construiu esse sonho, essa empresa, essa equipe, essa casa, esse casamento, essa amizade, com tanto carinho, com tanto amor, e aí você vê tudo aquilo destruído. Não é fácil. Por isso que o Espírito Santo me trazia a visão do nosso planeta, da humanidade, em profundo desespero de alma, de angústia, porque a coisa mais difícil, riqueza, talvez seja a gente ver aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente sonhou, totalmente em ruínas,
Então, essa opressão, essa angústia, ela sufoca, ela aprisiona a nossa alma. Mas hoje eu tô aqui e você tá aí comigo, porque Deus vai te levantar. E a mesma ousadia que Deus deu a Neemias, Ele está dando hoje, nesse dia, para mim e para você, para que a gente possa reconstruir tudo aquilo que está em ruína, não só as nossas coisas de pessoas que estão próximos, pessoas da nossa família, de onde você trabalha. Porque se você olhar à direita, à esquerda, para frente, para trás, você vai poder ver pessoas desesperadas. Você vai poder ver a angústia sufocando, oprimindo essas almas. E hoje o céu se levanta e operários do Senhor se levantam nessa cidade, porque a construção é grande, mas o Espírito Santo, ele passa nesse momento, aqui e aí onde você está, para te revestir de força, de ousadia, e a mesma ousadia de Neemias, e você vai ter segurança, você vai ter autoconfiança para fazer esse negócio, porque Deus precisa de você. Você vai ter o apoio, você vai ter essa força e novos sentimentos. Você será revestida com novos sentimentos, porque você precisa continuar escrevendo essa história. Você precisa ajudar pessoas a continuarem escrevendo a história. E não é uma história de derrota, riqueza, não. É uma história de edificação. Neemias era uma pessoa comum, igual eu e você. Inclusive, ele trabalhava para o rei da Pérsia. Ele era copeiro. No meio de pessoas ímpias, num tempo difícil, assim como o nosso, ele se mantinha ali, fiel a Deus. E quando ouviu falar que Jerusalém estava totalmente destruída, o que ele ficou? Ele ficou triste, ele ficou angustiado, igual eu e você, igual nós, não diferente, porque vendo tudo aquilo que os ancestrais fizeram, tudo em ruína, o que ele sentiu na alma dele? Uma dor muito grande, uma tristeza muito grande. E o coração de Neemias se abalou. Então, se ele já orava, se ele já jejuava, né? Se ele já buscava a Deus, ele começou a jejuar mais, ele começou a orar mais e buscar mais a Deus. E o texto continua assim: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Olha que carinho esse rei tinha para com ele. Ele deve ter sido um funcionário, né? Um servo muito querido. O rei percebeu. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Então, tem que ser tristeza do coração. E é isso, riqueza. O coração planetário está doendo. O coração das pessoas que estão assim do nosso lado são coração dilacerados, os corações estão dilacerados. E um servo naquela época acostumava ser sempre alegre. Um servo naquela época costumava ser sempre bem-humorado, e ver Neemias daquele jeito incomodou o rei, porque a tristeza do coração, ela se manifesta no nosso rosto. E o rei ficou muito preocupado. E o texto continua assim:
E Neemias respondeu: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele exclama, saudando o rei, com a expressão: viva o rei para sempre. Porque essa saudação, na época, era um sinal de respeito. Significava que ele estava desejando coisas boas para o rei, prosperidade para o rei. E é muito importante nós sabermos quais as crenças, os valores das pessoas, os costumes das pessoas, porque é nisso que elas são feridas, é nisso que muitas vezes elas são magoadas. Muitos corações estão abatidos porque sofreram invasões nas suas crenças, nos seus valores. E tem pessoas que têm o dom mesmo, né, de passar por cima dos muros, de invadir realmente o espaço dos outros. E isso gera o quê? Gera uma dor muito grande. E o rei, esse rei, ele gostava muito desse seu servo. E ele viu, e é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa estar mais atento, porque às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela está com o coração dilacerado, com o coração em 1000 pedaços, não é assim que a gente fala? E o texto continua assim: disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, quando o rei, ele abriu, a guarda para Neemias fazer o pedido, Neemias foi com muita humildade, com muita submissão, pedir para Deus o que era então necessário para aquele momento. E o texto diz assim: se o teu servo acha mercê, então não me pede para ir, mas para que o rei o envie. Olha que coisa mais linda! Se é do merecimento, então eu não quero ir, eu quero que o Senhor me envie. Olha que sabedoria! Somente o Espírito Santo para dar sabedoria nesse nível. Porque se ele fosse por ele, ele iria sozinho. Mas olha que coisa mais linda! Tendo eu, Senhor, o merecimento, que o Senhor me envie, que eu vá em nome do rei. Olha que coisa mais linda! Então o rei, estando com a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marque certo prazo. Olha que coisa mais linda, porque ele tinha um apreço tão grande que ele queria saber o tempo, porque ele faria falta ali para o rei. E nós sabemos que Neemias, com essa ida para Jerusalém, ele ficou afastado ali dos serviços do rei por 12 anos. Então olha que admiração o rei tinha para com o serviço desse copeiro. E é isso que o Espírito Santo, ele pede para mim e para você hoje: observação, atenção e uma intenção boa. Ele tinha uma intenção boa, e nesse caso o rei também teve uma intenção boa. Com intenção boa, nós criamos um campo de amplificação. E como resultado dessa amplificação, 50% meu, 50% seu.
amplificação, como resultado a reconstrução. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha que coisa mais linda! Ele conseguiu tudo. Ele conseguiu ir em nome do rei e conseguiu tudo o que ele precisava, desde as madeiras, tudo, ajuda dos outros governantes, tudo o que ele precisava para edificar. Então, você precisa do quê? Você precisa de recursos, riqueza. Você precisa de recursos, você precisa de um projeto. Tá na hora de você sentar, de você tirar um tempo e você analisar qual é o maior desconforto da sua vida hoje. E aí você vai pegar um papel e você vai desenvolver um projeto para que haja uma reconstrução na sua vida, para que haja um conforto. O que precisa ser restaurado? Quais os recursos você precisa para reerguer esses muros, para você desenvolver esse projeto, para você sair desse lugar, para você começar com essa equipe, com essa empresa, para você começar nesse ministério? O que está precisando? Quais são as ferramentas, te pergunta o Senhor hoje? O que você precisa para realmente viver uma vida confortável, um ministério confortável? O que você está precisando, te pergunta o rei. Porque hoje você não vai sozinho, hoje você não vai sozinha. Hoje você vai em nome do rei, é no nome do rei que você vai reconstruir, é no nome do rei que você vai fazer tudo que tem que ser feito. Agora vem a segunda parte. O rei te pergunta: o que você precisa? É de um companheiro compatível para que haja entrega de 100%, 50% da sua parte, 50% da outra parte. Peça, porque o rei vai conceder isso para você. É uma equipe, é uma empresa, é um lugar. Peça. Olha o rei te perguntando quais os recursos que você precisa para levantar, para reerguer. É um curso que você tem que fazer, uma faculdade? O que você precisa? Porque a palavra do rei já foi dita: é em meu nome que você vai. Em meu nome. Agora, falta os recursos. É uma pessoa, é uma equipe? Quais são os recursos que você precisa? Fala, escreve para o rei, porque vai acontecer. Eu acordei de madrugada para montar esse texto, para montar esse nosso momento, para dizer para você que vai acontecer. A pessoa certa vai aparecer no seu caminho. A ajuda também vai aparecer. O momento certo vai surgir. Vai acontecer. A pessoa certa vai aparecer para te ajudar, para você poder reconstruir os muros da sua vida, seja profissional, seja financeiro, seja no teu casamento. Não importa, não importa. Tudo que foi derrubado, isso pouco importa, riqueza. Pouco importa isso. O que importa é que tem sonhos aí dentro de você. Os muros a gente levanta novamente, mas tem algo, tem uma força inata dada por Deus,
que vem dos seus ancestrais aí dentro de você. Que mesmo que o seu corpo tivesse dilacerado, essa força estaria intacta aí dentro de você, num lugar que ninguém pode tocar. Você poderia estar vindo de um pós-guerra, você poderia estar numa guerra e ainda assim, essa força inata estaria aí pulsando dentro de você. Então os muros, Neemias, a gente reconstrói, porque essa força inata está aí dentro de você. E é em nome do Rei, em nome de Jesus que nós vamos. Então, comece a dizer quais os recursos você precisa para reconstruir, para reedificar. Porque podem derrubar, que nós reconstruiremos. Nós construiremos tudo novamente. Essa força do amor, ela precisa ser amplificada. E vai aparecer a pessoa certa, o momento certo e a hora exata. Como assim, Alda? Vou explicar para você entender. Porque eu pedi para Deus também me dar revelação. E na revelação, Deus me dava o seguinte: como que vai ser isso de agora para frente? Você vai se entregar. Você vai dar o melhor de você. E você vai começar a encontrar pessoas que também vão começar a dar o melhor delas, o 100% delas. E a amplificação, ela vai começar a desencadear o processo. E como que você vai saber se são as pessoas certas? Você vai saber porque o Espírito Santo me revelou. Porque não vai ter controle. Não haverá críticas. Não haverá apego. Haverá uma intuição. Uma forte intuição. Uma proteção espiritual. E aquela pessoa da equipe, aquela pessoa da casa, ou você e o seu parceiro, você e a pessoa, aquele que tiver a intuição mais forte, é aquela pessoa que vai guiar, é aquela pessoa que vai conduzir. E não haverá críticas, não haverá inveja, não haverá brigas, não haverá controle. Porque na amplificação só tem intenção boa e intenção boa. Intenção boa com intenção boa, a amplificação e a reconstrução, ela acontece naturalmente. Você está entendendo por que com essa equipe ou com essa pessoa você não consegue edificar? Talvez essa pessoa não tenha, ou essa equipe, ou esse lugar não tenha uma boa intenção. Então, por mais que você tenha uma boa intenção, a coisa não flui, a coisa não, como a gente fala, né? Não rola, não acontece. Porque precisa haver, para reconstrução, o querer de um lado e o querer do outro lado. Então, Neemias, ele queria, teve o favor do rei e as pessoas ajudaram também. Sempre vai ter batalha? Vai, porque sempre vai ter uma parte que não quer. Terão os Tobias e Sanbalates, sim, mas naquele projeto que Neemias montou, ele se entregou por inteiro e teve a autorização do rei, assim como eu tô tendo e você tá tendo para sua vida. Só que agora vem a segunda parte. Será que essas pessoas que a gente convive hoje, que tá na nossa vida hoje, eles também têm essa mesma intenção? Porque só vai gerar a amplificação se houver a boa intenção daqui e a boa intenção de lá. Então essa amplificação, ela é
a reconstrução natural. E quem que vai controlar? Quem que vai liderar? Quem que vai conduzir? Aquela pessoa que tem a mais forte intenção. E quando você está numa família, quando você está numa equipe que realmente ali existe a presença de Deus, todos sabem quem deve controlar, porque fica nítido para todos aonde Deus está operando. Então, quem que vai guiar, quem que vai conduzir esse negócio aí? Quem tiver o Espírito Santo, quem tiver intuição mais forte, quem tiver esse amparo espiritual no momento. Depois pode mudar. Então, esse controle que a gente tem sobre as pessoas, a crítica, esse medo, essa insegurança é que tem dilacerado a nossa alma e o nosso coração. Porque não tem que ser do meu jeito e não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito que Deus quer. Tem que ser do jeito que o Espírito Santo está conduzindo. E quando o Espírito Santo conduz, olha que coisa linda, Neemias montou o projeto, o rei assinou, certificou, e aí os recursos vieram. Os recursos vieram. Então tem recurso chegando para que você possa com facilidade ao longo dos próximos dias e dos próximos anos refazer a sua vida. Agora, todos os ventos vão soprar favorável? Não. Com Neemias também teve os desafios. Diz o texto assim: então fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo quem? Sanbalá e Tobias. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, Sanbalá e Tobias não queriam o bem dos filhos de Israel. Então, vai ter força contrária? Com certeza, na minha vida, na sua vida. Só que a partir de hoje eu não posso me aliar mais a essas forças contrárias. Isso que o Espírito Santo me revelava. Como que Neemias iria reconstruir se ele se aliasse a essas forças contrárias? Então, se posicione, fique de pé, porque tem autorização de Deus para você fazer isso, para você viver isso que você tem colocado em oração. Você já tem a autorização. Agora, os recursos nos próximos dias vão chegar até você. Porque você tem sido protagonista. Você, embora o mundo esteja mergulhado nesse desânimo, nessa angústia, você tem sido protagonista. Você tem jejuado, você tem orado, você tem falado com Deus, você tem se colocado de pé. Embora não tenham sido dias fáceis, você se propôs a acordar hoje, tá aqui, e Deus tem visto. E é por isso que você vai começar a sentir um bem-estar muito grande. Um bem-estar muito grande virá. E isso não vem de medicamento, não. Isso vem do Espírito Santo. Porque Neemias perguntou para Deus: o que adianta? O que adianta a gente investir tanto? O que adianta viver se a gente não tem chance de defender o que a gente tanto ama, que é a cidade? Porque ela estava sem muros. Então hoje Deus coloca uma porta na tua vida. Deus coloca uma porta na tua vida. Essa porta, ao mesmo tempo, será uma porta de permissão e restrição. Ao mesmo tempo, vai permitir pessoas adentrarem e, ao mesmo tempo, vai restringir o acesso. Presta bem atenção. Hoje, o Espírito Santo
Ele coloca na tua vida e na minha vida uma porta. E ao mesmo tempo, essa porta ela tem duas funções. A primeira é de permitir a entrada de pessoas com boas intenções, porque você tem um projeto, ele precisa andar. Então, existem as pessoas certas, existe tudo certo e isso virá até você. Mas essa porta também, ela tem a função de restringir o acesso. Existem pessoas que não conseguirão mais adentrar, que não conseguirão mais acessar. E não é só uma porta que Deus coloca na tua vida hoje, não. Deus coloca uma grande torre. Na minha visão, eu vi uma grande torre sendo levantada. Isso era 3 horas da manhã. Uma grande torre sendo levantada. Porque Deus, Ele está entrando com providência, com segurança e proteção nessa cidade. Mas não só na nossa cidade, no planeta inteirinho, porque Deus ama. O Espírito Santo, por amor da minha alma, da tua alma, Ele coloca um ponto de vigilância e observação hoje na minha vida e na tua vida. Tem ponto de vigilância sendo colocado lá no alto da torre. O Espírito Santo vai começar a vigiar e observar, porque tem uma estratégia sendo construída da parte de Deus. E você, daqui dias, muito em breve, você vai receber de Deus, do Espírito Santo, a direção, porque é como se lá no alto dessa torre o Espírito Santo estivesse fazendo um ponto de vigília, um ponto de observação, para dar na minha mão e na tua mão o melhor caminho, a melhor estratégia, a melhor estrada. E isso será entregue na palma da tua mão. E nunca mais você terá medo. Nunca mais você vai ter medo de seguir em frente. Nunca mais. Assim como Neemias, você vai ter coragem e estratégia para reconstruir. E Neemias hoje aqui, nesse nosso momento, nessa nossa campanha, é um apelo ao amor próprio. Busque o amor, busque o amor próprio, porque através desse amor que você tem a você mesmo, a sua casa, ao seu trabalho, você vai começar a atrair pessoas para que junto com você comece esse grande processo de reedificação, esse grande processo de reconstrução. O que vem a seguir, riqueza? Eu te pergunto, o que vem a seguir na sua vida hoje? Eu quero que você pense em algo que você deseja para o seu futuro. Algo que você quer muito para o dia de amanhã. Algo que você deseja assim 100% para o seu futuro. Pense agora. Sabe por quê? Haverá a reconstrução disso. Você acha que estava tudo perdido, mas não tá, não tem nada perdido. Coloque hoje, digita aí nos comentários, né? Compartilha com a gente. Qual é o passo seguinte? O que você vê como passo seguinte? É a abertura da sua empresa? É um novo ministério? O que você vê? O seu casamento? O que você vê? Qual que é o passo seguinte que você contempla? Porque você vai começar a se entregar integralmente.
E essa equipe, essas pessoas, esse lugar também vão se entregar integralmente. E haverá a energia, haverá o amor, haverá a luz pulsando para todos os lados, lado direito, esquerdo, para frente, para trás. Haverá um campo, e esse campo é um campo de reconstrução. Eu estou falando dessa boa intenção que você traz no seu coração. Eu estou dizendo que pessoas com boa intenção vão chegar para te ajudar para reconstruir. E será um tempo de engrandecer, será um tempo de elevar, será um tempo de exaltar a dignidade, o merecimento. Será um tempo de exaltação das suas qualidades, dos seus dons, dos seus talentos. Neemias, ele ficou 12 anos atuando como governador, 12 anos em Jerusalém, e ele reconstruiu as muralhas da cidade, desde a Porta das Ovelhas ao norte, passando pela Torre de Ananel no canto noroeste, a Porta dos Peixes a oeste, a Torre das Fornalhas no canto sudoeste, do Monte do Templo, o Portão do Estrume no sul, até a Porta Leste e o portão além da Ponte Dourada a leste. Então, riqueza, em todas as direções, em todas as áreas da sua vida, porque haverá conforto. Deus, Ele pede para dar essa resposta ao teu coração, né, Fernanda? Amém. E não é mais de desconforto, é uma resposta de conforto. Amém, assim seja. Que sejam dias de conforto e que esses muros, né, Fernanda, realmente eles sejam levantados para o nosso mais alto e profundo conforto. Assim seja. Ainda que em ruínas esteja minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Verdade, Deus. Reconstrói mesmo, papai. Por certo surgirão Sanbalate e Tobias pra zombar de mim, dizer que é o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados. Totalmente restaurados, Deus. Seja os muros da minha família, totalmente restaurados. Sim, Deus. Sim, Deus. Reconstrua os seus muros. Eu creio, porque Deus, Ele é tremendo, Deus é possível. Ele é o Deus do sim, Ele é o Deus do agora. Verdade, Deus. O que vem a seguir, riqueza,
construção. O que vem a seguir, Fernanda? Alegria, satisfação. Isso mesmo. Amém. Um capítulo, um novo capítulo de bênçãos, um novo capítulo de conforto e muitas bênçãos para você, para tua casa. Uma semana muito abençoada, né, Fernanda? Amém. Gratidão. Gratidão, viu?